segredo da grande vitória são as lágrimas da oração. No céu não há dor, não há pranto, no mundo tereis aflição, mas o crente geme e chora. O segredo da grande vitória são as lágrimas da oração. Se te encontra tão angustiado e sem forças para caminhar, vai orando aos pés de Jesus, porque tuas lágrimas Ele enxugará. É orando, gemendo e chorando que se vence a tribulação. Mas o crente geme e chora. O segredo da grande vitória são as lágrimas da oração. No céu não há dor, não há pranto, no mundo tereis aflição, mas o crente geme e chora. O segredo da grande vitória são as lágrimas da oração. Amém, Jesus. Glória. Glória a Deus. Cumprimento toda a igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém? Aleluia. Estamos na casa de Deus. Que bom rever os irmãos, né? Ali no pavilhão, Congresso da UMADES, tudo muito grande, superlotado, né? Muitos visitantes. Agora olhar no rosto de cada um dos irmãos, isso é muito bom. Eu falei para a Fabrícia antes de vir para a igreja, da saudade do culto da igreja, né? O culto normal. É muito bom a festividade, mas dá saudade dos cultos normais da igreja. Eu quero pedir a gentileza das crianças virem aqui à frente. As tias estão preparadas para dar uma aula especial para vocês. Vai ter um culto especial ali na sala para todas as crianças. Venham aqui à frente, nós vamos orar. Hoje o culto é com a participação do departamento Grupo Familiar. Em seguida já vamos passar a direção a quem de direito para dar sequência a essa reunião. Amém. Tem 4, tem 5. As gêmeas estão vindo no corredor. Amém. Glória a Deus. Vamos ver se vem mais alguém. Parece que tem um menino se despedindo lá dos pais, pedindo a bênção. Já está no corredor. Que bom. Glória a Deus. Os irmãos estendam a mão para cá. Senhor meu Deus, nós abençoamos a vida das crianças que vão para a sala agora. As professoras vão ensiná-los a Tua palavra. Dá sabedoria às professoras, como as crianças abrem entendimento, que possam guardar a Tua palavra, o conhecimento que vai ser repassado. Guarda, protege, abençoa, recebe o culto das crianças. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Bom culto para vocês. As professoras, Deus abençoe. Glória a Deus. A igreja em pé. Nós vamos acompanhar agora o pastor Josiel Pereira de Matos fazendo uma leitura e a oração inicial, e depois na liderança presbítero irmão Fabiano Bernardino. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Atos, capítulo 10. Vamos começar no primeiro versículo. Hoje, por se tratar de um culto com a participação do grupo familiar, vamos ler esse texto para a nossa meditação.
E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia, Cornélio, o qual, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse, que é, Senhor? E disse-lhe, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope, e manda chamar a Simão Pedro, ou a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar, e ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados, e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora 6. E tendo fome quis comer, e quando o preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentido, e viu o céu aberto, e que descia um vaso, um lençol, atado pelas 4 pontas, e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz, não faças tu comum o que Deus purificou. Amém. A palavra maravilhosa nessa noite para cada um de nós. Podemos observar aqui um homem, não era crente, mas se tornou crente, porque alguém foi até a sua casa. Esse é o trabalho que esse grupo familiar faz. É um pequeno grupo, mas eles vão até as casas, levar a palavra, visitar aqueles que estão enfermos, socorrer a necessidade daqueles que precisam. E tenho certeza que o nome do Senhor tem sido glorificado. É interessante, meus irmãos, quando nós já vamos orar. Quando esse Pedro ouviu a voz, que era para ele ir até a casa de Cornélio, ele não foi sozinho. Ele tinha um grupo familiar também. Se você observar no capítulo 11, o verso 12, ele chamou 6 irmãos para ir juntamente com ele. E este grupo familiar foi lá e ganhou a família de Cornélio. Este grupo familiar que está aqui nessa noite, tem ido nas casas, e Deus tem feito coisas maravilhosas, porque o nosso Deus, Ele é maravilhoso. Nós vamos orar neste momento. Quero convidar aqui irmão Edson para fazer essa oração. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Você que chegou aqui nessa noite, tem certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração. Vamos orar então. Senhor Jesus, aqui estamos nessa noite te agradecendo por tudo que tens feito nas nossas vidas. Abençoa, Senhor, continue abençoando esses homens, Pai, que estão nas suas casas, estão em todas as casas, orando, buscando a tua presença para que tu possa agir, meu Deus, perante aquelas pessoas que não conhecem a tua palavra. Por isso, Senhor, nós te agradecemos por cada vida que aqui estão nesta noite. Abençoa suas famílias, abençoa suas vidas. Seja com cada um de nós nessa noite, Pai. Na continuação desse culto, Senhor, que tu possa falar conosco nessa noite. Nós te agradecemos, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado. A paz do Senhor, meus irmãos. Pode tomar assento. Você veio à casa do Senhor. E
E você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou, porque tem uma palavra de Deus para a sua vida no dia de hoje. Eu queria convidar a irmã Simone, que vai cantar os hinos da harpa, junto com a igreja, mais a irmã Fabiane. Nós cumprimentamos a igreja nessa noite com a paz do Senhor. Para dar início ao nosso culto, nós vamos louvar o Senhor nessa noite com o hino de número 141.
guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, age em tudo, meu Jesus. Amém, aleluia. Em continuação, número 467. E duvidar Sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abrir, quando forçado és contra as ondas do mar, seu amor a ti quer revelar. só no cabo da nau, damos remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, Pois com Ele seguro serás. trevas vem te assustar, Tempestades no mar, na montanha o Mestre te vê. pela tribulação, Ele vem socorrer, sua mão vem te pode suster. só no cabo da nau, damos remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, Pois com Ele seguro será. podes tu recordar maravilhas sem par, no deserto ao povo fartou. E o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Só no cabo da nau, damos remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Quando pedes mais fé, ele ouve a crer, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Só no cabo da nau, damos remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, mas com ele seguro será. No cabo da nau, damos remos na mão e navega com fé em Jesus. Então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Amém. Com a igreja, o presbítero Fabiano. A paz do Senhor. Eu nunca trato como grupos familiares, eu trato como um grupo só, né? Porque eu sempre trato que o grupo familiar é uma família, né? Mas são vários grupos liderados por um líder e componentes e que ensaiam todas as quarta-feiras. Algum integrante do grupo, ele sai na sexta ou outro dia que é conveniente. E alguns fazem visitas durante a tarde, quando podem. E tem entrado diante das casas. E a gente tem visto o agir de Deus através da vida de cada um. Porque às vezes você entra dentro de um lar com problema, com dificuldade,
ali onde você ora, você traz uma palavra de conselho, onde você vê casamento muitas vezes destruído e o Senhor acaba restaurando através da vida de cada um, de uma palavra, de um incentivo, de um abraço, de um sorriso, e às vezes com problemas financeiros, onde o grupo familiar chega com alguma ajuda, ou com algum alimento, ou com aquilo que necessita. E nós temos visto Deus operar através de cada integrante de cada grupo. Porque, irmãos, o Estado não vai resolver o problema. O único poder que tem para resolver o problema da humanidade é a igreja, e através de nós. Quando a gente sai de dentro dessas 4 paredes e vai lá fora, aquele que está perdido, machucado, entristecido por causa de uma palavra, e você vai com a palavra de ânimo e conforto, e quando você vê, ele está ali dentro da igreja, adorando e louvando a Deus. Eu quero chamar o presbítero irmão Elias, que vai trazer a nossa primeira palavra. Paz do Senhor, irmãos. Motivo de alegria estar aqui. Eu sou grato a Deus por essa oportunidade, ao presbítero Fabiano e toda a diretoria da igreja. Os irmãos abrem suas Bíblias no livro de Números, capítulo 26. Glória a Deus. Números 26, versículo 11. Aleluia. Números 26, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: mas os filhos de Corá não morreram. Glória a Deus por isso. Eu poderia até colocar um título nesta breve palavra, e seria: ainda há remanescentes. Glória a Deus. Meus irmãos, a história mesmo está em Números, capítulo 16, no início. A Bíblia diz que alguns homens se levantam contra Moisés. Coré, o próprio primo de Moisés, se levanta. Muitas vezes nós pensamos que a nossa luta está lá fora, e às vezes acontece levantes dentro da própria igreja. E nós temos que orar, nós temos que interceder por essas pessoas, que hoje nós estamos no tempo da graça. Hoje nós temos que amar os nossos inimigos, temos que interceder por eles. Mas a Bíblia diz que este homem tinha muita influência na época. Ele convida mais Datã e Abirão e 250 homens, né, de renome naquele lugar. Não eram homens assim simples, eram homens que tinham posses, homens que eram respeitados na sociedade. Eu fico muitas vezes preocupado com isso, irmãos. Homens de renomes, marque bem isso no seu coração. E eles vão contra Moisés e afrontam Moisés, dizendo: todos nós somos santos, toda a congregação é santa, e quem são vocês para estar na direção desse trabalho? E a Bíblia diz que Moisés cai sobre o seu rosto. Ou seja, eu acredito que ali Moisés se dobra diante de Deus e pergunta: o que é isso, Senhor? Só me faltava essa. Depois de tanta tribulação, tanta murmuração nesse deserto, agora esses homens se levantam e querem tirar a posição que o Senhor deu para mim e para Arão. E Moisés fala para aqueles homens: então faz o seguinte, reúne os teus homens e cada um deles pega um incensário e vamos chegar diante do Senhor. Também Arão pega o seu incensário e vão chegar diante do Senhor. E o Senhor vai dizer se ele vai receber isso ou não. E Moisés clama diante do Senhor: Senhor, não receba nem um bezerro, nada, nem um animal desses homens, Senhor, por causa da afronta que eles estão fazendo, esse levante que eles estão fazendo contra nós. E a Bíblia diz que o Senhor, a glória de Deus, desce sobre aquilo, e o Senhor diz que vai eliminar todos. E mais uma vez, Moisés e Arão intercedem e falam: Senhor, por causa de um, o Senhor vai eliminar a todos. E o Senhor diz: então,
peça para que todos saiam de diante da tenda desses homens, que eu vou eliminar, eu vou fazer algo ali. E Moisés pede para avisar todo o povo que saiam de perto, porque o Senhor vai fazer algo. E Moisés ainda diz: meu Deus, que esse sinal não seja como um qualquer, mas que o Senhor abra a terra e consuma esses homens. E é isso que acontece, irmãos. Aquela terra se abre e aqueles homens descem direto para o Seol, conforme diz a Bíblia. E há um temor muito grande naquela população, todos aqueles povos que estão ali. E ainda vem um fogo consumidor que assola aqueles 250, sobrando somente o incensário. E a voz de Deus é para que pegue aqueles incensários, que eles são, eu quero ser amassados, e depois eles vão para a arca para ficar em memória do povo de Israel. Aleluias, glória a Deus. Mas a palavra que eu li aqui diz que os filhos de Coré, eles não participaram dessa rebelião. Eu não sei o que aconteceu, mas a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se cada um fosse atento a cada coisa que fosse fazer e tivesse o temor no seu coração, muitas coisas boas aconteceriam. E muitas vezes a influência na família. Só que esses moços da época, eles não atentaram para essa ignorância, essa loucura do pai, se envolver contra o ungido do Senhor, ir contra a ungido de Deus e acender a ira do Senhor contra eles, e esses moços foram poupados. Aleluias. E através do tempo nós podemos ver que depois surgiu uma geração descendente desses moços aqui, que escreveram salmos maravilhosos. O Salmo 42, por exemplo: como suspira a corça pela água, assim a minha alma anela por ti. O mais conhecido, o Salmo de número 46, né, que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude. Há muitas profecias desses últimos tempos dizendo que o mar vai assolar, vai levar para lá e vai levar para cá. Assim como o pastor Silas teve também uma revelação, eu também tive. Eu estava ali da Barra Sul, no balneário, e o mar começou a subir. E eu saí correndo dali, mas as pessoas que estavam ali, turistas, outras pessoas, elas iam chegando e penetrando nas águas como se fossem normais. E eu pude entender que aquela revelação também, como depois o pastor Silas disse aqui, é o mundo entrando, é o mundo invadindo cada vez mais. E nós muitas vezes estamos dormindo, não estamos atentos a essas coisas que estão acontecendo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas aqueles moços não foram atrás. Há muitas pessoas influentes, irmãos, que influenciam. E nós temos que estar atentos em oração para não sermos contaminados por essas coisas. Aleluias. E no Salmo 84, o salmista diz: como é bom estar nos seus tabernáculos, Senhor, até o pardal encontrou guarida. E hoje, meus irmãos, eu me sinto como um pardal neste lugar. O Senhor me arrancou lá do mundo de pecado. Meu Deus, e como vocês, hoje eu sei que aqui tem Curió, que canta muito bem. Aqui tem também os canários do reino, que cantam muito bem. Mas eu estou, pela misericórdia de Deus, aqui adorando o Senhor quase todos os domingos. Eu sei que o Senhor tem recebido o nosso louvor, e o Senhor tem feito maravilhas. Eu sou grato a Deus por isso, irmãos. Aleluia. E a Bíblia diz que depois que aquele fogo consome aqueles 250 pessoas, e aquelas pessoas são consumidas pela terra, a família de Datã, Abirão, né, e Corá, no dia seguinte o povo vem se manifestar novamente, e novamente acende-se a ira do Senhor, e o Senhor começa a colocar a praga e começa a morrer as pessoas, e rapidamente Moisés falarão
pega fogo do altar e acrescenta o incenso e vai ali interceder por essa gente. Aqui eu vejo o grupo familiar, irmãos. Nós saindo, o grupo familiar e até mesmo os missionários. Nós saímos do nosso conforto e vamos atender essas vidas, vidas que estão morrendo, vidas que estão sendo, né, enlaçadas por Satanás. Nós vamos levar uma palavra, nós vamos orar nessas casas. E nós temos visto muitos sinais acontecerem. O Senhor tem salvado, o Senhor tem libertado. Nessas casas onde nós temos ido, muitos milagres têm acontecido e muitas vezes saímos regozijando dali, até mais mesmo de um culto aqui, acontece culto maravilhoso, mas ali nós estamos pessoalmente vendo aquilo. Então, se você soubesse qual a importância de fazer parte de um grupo desse, você iria correndo até a nossa liderança e falar: eu quero fazer parte desse grupo. Quando começou o grupo familiar, eram 26 grupos familiares, hoje eu não sei, mas é uma minoria que está indo. Mas o Senhor está te convidando nessa noite. Faça parte desse exército. Venha pelejar conosco para que o Senhor venha acrescentar na sua vida muitas coisas, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha salvar, que o Senhor venha libertar. E nessa noite, eu quero orar por você. Você que ouviu essa palavra, você que é um remanescente. Ainda bem que existe remanescente na terra. Ainda bem que existe remanescente que não se contamina com as coisas daqui. Ainda bem que existe remanescente que busca a palavra de Deus e quer estar no centro da vontade de Deus. Muitas vezes somos até rejeitados por alguns que querem ficar morno, querem ficar com o pé na igreja, outro no mundo, mas o próprio Senhor disse que vomitaria esse tipo de igreja. Então que sejamos, meu Deus, homens, mulheres fiéis. Ficamos em pé neste momento. Eu quero orar por você. Venha à frente, você que quer ser um remanescente, você que não está, né, de acordo com essas coisas dessa vida. Andarás, sui decomanarás. Eu quero orar por você. Aleluia. Se você que entrou nessa noite aqui e você disse: eu vou lá para aceitar Jesus, eu estou cansado dessa vida de sofrimento, venha à frente também, eu quero orar por você. Você que está afastado dos caminhos do Senhor e veio nessa noite e ouviu a mensagem, Deus falando com você, porque a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Esqueça que aqui está o presbítero Elias, é o Senhor que está lhe chamando nesta noite. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua vida. Aleluias. Eu sei que Deus tem milagre nesta noite. Quando eu orava nesta tarde, quando eu falei daqueles homens, daqueles 250, Deus fez me lembrar num dia que eu estava ali no Zimbro, na casa da irmã Ilma, e quando ela orava por mim, o Senhor usou a boca dela dizendo que eu ia ver com os meus olhos muitas pessoas subirem aqui por dinheiro. Eu ia ver muitos deles descerem por causa de dinheiro. E eram pessoas de renomes. O Senhor fez me lembrar. Então tenha muito temor ao subir aqui para pregar a palavra. Você que me está ouvindo pela internet, você está aqui ouvindo pelo rádio. Aleluia, porque a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E você pode falar assim: ah, irmão Elias, mas isso é do passado. Mas Ananias e Safira não foi no passado. Ananias e Safira foi no tempo da graça. Herodes também não foi no tempo do Velho Testamento, quando ele foi comido de bicho. Aleluia, ele quis brilhar mais que o Senhor, ele quis se aparecer mais que o Senhor. Mas que estejamos como João Batista, que possamos diminuir ele aparecer cada vez mais na nossa vida. Que tenhamos a simplicidade do pardal, anderraço e decomanás. O pardal, ele não tem expressão, ninguém quer colocar um pardal na gaiola. Querem andar com curió por aí, né, com passarinhos famosos. Mas o Senhor quer as pessoas simples. E para as pessoas simples ele revela coisas. Andarás, sui decomanarás. Só tem o irmão Vanderlei, eu sei que Deus tem obras grandes na vida do irmão Vanderlei. Eu quero orar por você. Não perca a sua bênção nesta noite. Eu não vou insistir porque o tempo passa rapidinho. E também eu quero ouvir o irmão Leandro. Quero ver Deus usar o irmão Leandro nesta noite. Aleluia. Tem muita gente, irmãos, nesta caminhada que eu pude conhecer gente difíceis mesmo, como esse Corá.
pessoas mentirosas, pessoas que usam de muita hipocrisia. Eu vivi no mundo 36 anos, trabalhei em hotelaria ainda de frente para o mar, conheço tudo quanto é tipo de malandragem. E ninguém me engana, irmãos. Além do mais, Deus tem dado o espírito de discernimento para mim. Já teve dias que eu não fiquei até o final da mensagem, eu fui para casa porque sabia que havia abobrinha. E aqui o púlpito é santo, aqui o púlpito é sagrado. E o Senhor continua o mesmo, o Senhor não mudou. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Uramandaha suidekomanaha. Endegues suidekomanaha. Espírito Santo da verdade. Estamos diante do Senhor, tremendo porque a sua glória está aqui. E o Senhor usa os simples. O Senhor usa aquele que tem compromisso para contigo, Senhor. Deus Santo, que venhamos desaparecer, mas que a tua glória venha aparecer neste lugar. Deus Santo, Deus Eterno, que o Senhor venha libertar vidas nessa noite. Que o Senhor venha curar a alma. O Senhor é o Deus de perto e também um Deus de longe. Que através desse veículo tão importante, o Senhor possa chegar nas casas, nos lares, aqueles que estão ouvindo, Senhor. E também purificar a alma de cada um. Os que vieram aqui na frente, os que querem ser, Senhor, um remanescente, como foi os filhos de Corá, Senhor. Meu Deus, que o Senhor venha abençoar de forma sobrenatural as suas vidas, a sua casa, o seu ministério, para que eles não venham, Senhor, cair na sua ira, que eles não venham, Senhor, perder a sua salvação, ó Deus, mas venham andar em sinceridade, conforme manda a tua palavra. Venha abençoar, Senhor, também a sua igreja. Venha abençoar toda a diretoria daqui, Senhor, dos Gideões. Venha abençoar, meu Deus, dando graça, dando discernimento em tudo, Senhor, para que essa obra cresça ainda mais conforme a tua vontade, conforme o teu querer, conforme a tua justiça. Assim eu te peço e te agradeço, no poderoso nome de Jesus Cristo, que vive e que reina para sempre. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Amém? Podeis tomar assento. Amém. Eu gostaria de chamar a irmã Lília. Ela vai trazer 2 louvores. Nós vamos fazer um trabalho especial também, meus irmãos. Nós vamos louvar a Deus com as nossas ofertas. As ofertas que são tiradas nesse culto, elas são destinadas pelo grupo familiar a ajudar famílias que precisam, às vezes, de alimento, de um gás. Você contribuindo, você está ajudando alguém que precisa, que necessita. E uma coisa que eu aprendi com a avó da minha esposa, ela dizia que quem dá, dá sorrindo, mas quem pede, pede chorando. Porque todo mundo gosta de ir comprar o melhor ou de ter o melhor. E quando a gente serve as pessoas pelo grupo familiar, eu sempre procuro dar o melhor para eles, levar o melhor. Porque é difícil quando você precisa de algo e você recebe uma bolacha, ou um arroz, ou um macarrão, aquilo que não é bom, ou aquilo que já passou do tempo. É bom quando a gente ganha coisas boas, a gente fica contente, né? Então, tira a sua oferta,
coloque da sua mão, os coletores vão passar para tirar a oferta. Nós vamos fazer uma oração antes. Enquanto os irmãos coletores se aproximam, enquanto os irmãos coletores já estão pegando, vão se aproximar até a frente. Vamos baixar a nossa cabeça. Pai, estamos reunidos em nome de Jesus. A tua palavra diz, onde tem 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali tu estás. E eu creio que tu estás no nosso meio. E aonde tu estás, tudo é diferente. Agora, Senhor, nós vamos te servir com as ofertas. Essas ofertas que são destinadas a pessoas que necessitam e que precisam, Senhor. Multiplica todo aquele que estende a mão para ajudar, Senhor. E aquele que não tem, Pai, abençoa, dê condições para que tenha, para que ele possa abençoar também. Eu abençoo cada irmão neste culto, em o nome de Jesus. Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Aleluia, Jesus. Com gemidos que palavras não pode explicar, Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, eu te confesso, não dá pra viver sem sentir tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, um ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me. Consigo nem falar, logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Jesus, eu te confesso, não dá pra viver sem sentir tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, um ser humano tão carente. Estou de novo aqui
e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar, neste lugar. Tu és santo, Senhor Jesus. Tu és maravilhoso, Pai. Tu és poderoso, Senhor. Estamos aqui para te adorar, Pai. Quero construir um altar, quero levantar um altar para a tua adoração, para oferecer minha gratidão. Quero derramar meu óleo, o meu perfume de jasmim, e queimar incenso em oferta para ti. Eu vou te adorar além dos meus limites. Eu vou te adorar além das minhas forças. Eu vou te adorar além das minhas fraquezas. Eu vou te adorar além das minhas condições. Quero te adorar mesmo na escuridão. Quero te adorar no meio das tribulações. Quero levantar e construir um altar com todo o meu prazer. Todo dia quero ser oferta viva pra te oferecer. Quero construir um altar, quero levantar um altar para a tua adoração, para oferecer minha gratidão. Quero derramar meu óleo, o meu perfume de jasmim, e queimar incenso em oferta para ti. Eu vou te adorar além dos meus limites. Eu vou te adorar
das minhas forças. Eu vou te adorar, além das minhas fraquezas. Eu vou te adorar, além das minhas condições. Todo dia quero ser oferta viva pra te oferecer. Quero te adorar mesmo na escuridão. Eu quero te adorar no meio das tribulações. Eu quero levantar e construir um altar com todo o meu prazer. Todo dia quero ser oferta viva pra te oferecer. Todo dia quero ser oferta viva pra te oferecer. Todo dia eu quero ser oferta viva pra te oferecer, Senhor, o meu louvor, a minha adoração, o meu amor. Amém, meus irmãos. Há um automóvel no estacionamento da marca Sandero, placas ITX 8013. Se algum irmão que está aqui dentro, os faróis estão ligados e a luz dentro dele também está ligada. Então, para que depois, no final do culto, não esteja inconveniente, né, de perder a bateria, valia apagar os faróis, né? É um Sandero. Pastor Silas. Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor, meus irmãos. Quem é ganhador de alma aqui? Em Romanos 10, verso 8, abra sua Bíblia. Já vamos passar o irmão Leandro para trazer a última palavra desta noite. Lembrando que amanhã, 8h30 da manhã, estamos aqui, nossa linda escola dominical, né? Romanos 10, verso 8 diz: mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a alma. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele em que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Alguém pergunta: que distância está a salvação de nós? E a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, diz que a salvação está tão longe quanto os lábios do coração. Se com a boca confessares e com o coração creres, serás salvo. Essa é a distância da salvação. Alguém diz: que distância está o céu, a eternidade? É como um estalar de dedo. Você fecha os olhos e está na eternidade. É tão rápido. Por isso a salvação, ela é tão necessária. Nós precisamos estar preparados, porque no estalar de dedo Deus nos chama, ou dormindo, ou caminhando, ou trabalhando, ou louvando, ou adorando, ou pregando. Às vezes somos chamados para o Senhor, e a salvação, ela é tão preciosa. Ela custou a vida de alguém. Ela custou a vida de alguém. Que Deus te abençoe
porque, na verdade, o culto com o grupo familiar, não dá ibope, não sai na mídia, nem no jornal, mas, na verdade, tem pessoas que diretamente estão na mídia, mas são péssimos ganhadores de almas. Estão mais empurrando para fora da igreja do que trazendo para dentro. E geralmente quem está aos pés do Senhor nunca está na mídia. Aqueles que fazem menção da obra do Senhor geralmente não aparecem na mídia, não estão nas capas dos jornais, da revista, e também esse grupo você não vê no WhatsApp, mas todo dia é comentado lá no céu que o Evangelho é pregado através desse grupo. Que vocês continuem, irmão Fabiano e os demais irmãos obreiros do Senhor, continue a fazer esta obra, pregue o Evangelho, a tempo e fora de tempo, batalhe, pregue, evangelize, porque toda semente preciosa lançada, um dia ela vai germinar. As pessoas talvez às vezes não aceitam de imediato, mas a verdade é que a semente ela não morre, é a semente da palavra de Deus. É muito bom olharmos dentro da igreja e sabermos que perto de nós há um filho na fé, alguém que um dia que nós pregamos, abriu seu coração e aceitou Jesus como seu Salvador. Não importa quanto tempo demore para se converter, para mudar de vida, isso é trabalho do Espírito Santo de Deus. Nosso trabalho é semear a semente preciosa do Evangelho. Fomos enviados, fomos vocacionados e chamados para isso. Quem pode dizer amém nessa noite? Sabendo que no dia 11 de dezembro, nós temos batismo em água aqui nesse tanque, dia 11 de dezembro, e você que já aceitou a Jesus como Salvador, você que está aqui, você que está em casa nos ouvindo, você deve preencher uma ficha como essa, e você deve passar por um discipulado, e esse discipulado vai dizer qual é a tua responsabilidade. Quem vai dizer a tua vocação é Deus. Deus é que vai te vocacionar, Deus é que vai dizer que peça dessa grande máquina, desse grande corpo, que membro desse corpo é você. Essa é a vocação que Deus dá. Mas se você está vocacionado para ganhar almas, a Bíblia diz que você é sábio. Sábio é quem ganha almas. Quem pode dizer amém nessa noite? Meus irmãos, nos colocamos de pés, vamos receber nosso irmão Leandro, e ele vai trazer a última palavra desta noite. Que Deus o use poderosamente para a glória do seu nome. A paz do Senhor, amada igreja. Estou muito feliz de estarmos reunidos nesta noite aqui para cultuar a Deus. Quero louvar a Deus pela vida do irmão Fabiano, sua família, do grupo de visita, grupo familiar, a diretoria da igreja. Que Deus continue abençoando a vida de cada um, a todos os obreiros e cooperadores do corpo de Cristo que aqui se encontram. Não vou ser muito extensivo na palavra, vou ser breve. Abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 4, versículo 21. 1 Samuel capítulo 4, o versículo de número 21, e depois livro de João capítulo 1 e o versículo 14. Você pode ficar com um dedinho em 1 Samuel capítulo 4 e 21 e outro dedinho em João capítulo 1 e o versículo 14. Diz assim: E chamou ao menino Icabode, dizendo: de Israel se foi a glória, porque a arca de Deus foi tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse: de Israel a glória é levada, presa, pois é tomada a arca de Deus. João, Evangelho de João, capítulo 1, e o versículo número 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Tome o seu assento, por gentileza. A história que é narrada
Em 1 Samuel, capítulo 4, conta a história do nascimento de um menino, cujo traz o nome Icabode. Mas antes de nós chegarmos a este acontecimento, nós vamos voltar um pouco na história. Vamos voltar do começo do livro de 1 Samuel, aonde conta-se a história de um homem chamado Eucana. Eucana tinha duas esposas, uma chamada Ana e outra Penina. Porém, Ana não tinha filhos e Penina tinha. E a Bíblia diz que de ano em ano, Eucana subia a Siló, aonde estava o tabernáculo, onde estava a arca do Senhor, para oferecer sacrifícios. E Eucana subia todos os anos, juntamente com a sua família. Ficava lá durante os dias, mas Ana sentia uma aflição muito forte, muito grande, pelo fato dela não ter filhos. E Ana era afligida diretamente, por Penina. E Ana sentia grande amargura na sua alma. Mas num desses anos, aonde eles subiam para Siló, para Eucana oferecer os sacrifícios, Ana toma a decisão de fazer um voto ao Senhor. E com este voto que Ana faz ao Senhor, a vida de Ana muda. Foi num desses dias, aonde ela dobrou os seus joelhos e começou a orar a Deus, e apresentando a sua angústia e a sua aflição. Porém, havia um sacerdote chamado Eli, e Eli, vendo Ana apenas orando, mexendo os seus lábios, achou que ela estava embriagada. Mas não. E aqui nós entendemos uma coisa, que a oração, ela tem poder. A oração tem poder para reverter situações. Ana era estéril. Ana não poderia ter filhos. E a maior alegria de uma esposa era ter um filho. E Ana não poderia dar essa alegria ao seu esposo. Mas Deus ouviu a oração de Ana. E Deus vai ouvir orações esta noite aqui. Ana engravida de Samuel. E a Bíblia diz que enquanto Ana estava grávida de Samuel, Ana não subiu mais a Siló, na cidade de Siló, juntamente com seu marido. Ficou com seu filho Samuel, até que fosse desmamado. Normalmente, dentro da tradição judaica, uma criança era desmamada entre os 4 a 6 anos. Podemos dizer que Ana aproveitou o máximo possível para estar com o seu filho, pois ela iria entregar o seu Samuel para ser do Senhor. Quando Samuel já chegou e atingiu a idade, Ana leva Samuel para ser entregue a Eli, para estar a serviço de Eli, para servir ao Senhor, porque no voto que Ana tinha feito, se o filho que Deus desse a ela, ela daria ao Senhor. E Ana cumpriu o seu voto. Ana entregou Samuel para servir ao Senhor. E o pequeno Samuel começou a servir ao Senhor, Wesley. E a Bíblia diz que ele ia crescendo e Deus era com ele.
De ano em ano, quando Ana ia visitar Samuel, a Bíblia fala que Ana fazia um éfode, uma capa, uma túnica, e levava para Samuel, para que ele pudesse usar. Porém, nesta época, onde o jovem Samuel estava crescendo, ali sobre os cuidados de Eli, era uma época onde a manifestação da palavra de Deus não era comum, aonde Deus não se manifestava de forma grandiosa em visões, ou seja, a palavra de Deus estava escassa. Deus não falava mais no meio do povo. E Eli tinha 2 filhos, um chamado Ofni e outro chamado Finéias. E a Bíblia diz no capítulo 2, o versículo 12, que os filhos de Eli eram filhos de Belial e não conheciam ao Senhor. O interessante é que estavam dentro da casa de Deus, serviam aparentemente, mas Deus não era com eles. Mesma coisa nos nossos dias. Há 2 grupos. Podemos classificar aqueles que servem a Deus e que conhecem a Deus verdadeiramente, em espírito e em verdade. E existe aqueles que andam aparentemente, agem aparentemente como se fosse, mas Deus não está com ele. E é no capítulo 2 também que chega um profeta, entrega uma mensagem para a casa de Eli. E ele diz, no capítulo 2, e no verso 31, eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais ancião algum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus, em lugar de todo o bem que houvera de fazer a Israel. Nem haverá por todos os dias, não haverá por todos os dias ancião algum em tua casa. O homem, porém, a quem eu não desarraigar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. E toda a multidão de tua casa morrerá quando chegar a idade veronil. Isto te será por sinal a saber que acontecerá a teus 2 filhos, Ofni e a Finéias. Ambos morrerão no mesmo dia. E no versículo 35, e eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. Um homem, um profeta de Deus, entrega esta mensagem para Eli. E um belo dia, os filisteus se acampam ao derredor para pelejar contra Israel. E é justamente neste dia em que Israel vai sair a peleja contra os filisteus, aonde na primeira luta, na primeira batalha, morreram 4.000 homens, e voltaram, saíram correndo, mas Ofni e Finéias disseram, vamos pegar a arca e trazer para o acampamento. Por quê? Porque a arca de Deus, ela representava a presença de Deus. Era uma representação
da manifestação da glória de Deus. E trouxeram a arca, como se fosse um amuleto qualquer, como se a arca fosse resolver a situação, o problema. Mas o problema não estava aí, o problema estava neles. A arca era uma urna de ouro, era uma representação. Trouxeram a arca e foram novamente à batalha. Resultado: 30.000 homens morreram. E junto desses 30.000 homens estava Ofni e Finéias, para que se cumprisse a palavra do Senhor. Aquilo que o Senhor fala, pode ter certeza, no tempo certo se cumprirá. Mas escapou-se um homem, um mensageiro, e foi até Siló, e chegou anunciando, dizendo que Ofni e Finéias havia morrido, e Eli estava sentado numa cadeira, já com a idade avançada, não enxergava mais, talvez ansioso, na expectativa de ter boas notícias, e começou aquele alvoroço na cidade. E esse mensageiro chegou até Eli, e Eli disse: conta-me tudo. E esse mensageiro disse que Ofni e Finéias haviam morrido, e a arca do Senhor fora tomada. No instante em que ele recebeu a notícia, a Bíblia diz que ele caiu da cadeira para trás e quebrou o seu pescoço. E no mesmo instante, a esposa de Finéias, aonde a Bíblia não diz o nome, estava grávida de Finéias, já perto de dar à luz. E a Bíblia diz que quando ela ouviu estas notícias, ela sentiu dores de parto forte. E a Bíblia diz que ela morreu na hora do parto. Mas antes de morrer, ela deu um nome ao seu filho: Icabod. Foi-se a glória de Israel. Agora eu pergunto para você: o que significa nome? Palavra nome. Primeiro, você deve entender a definição da palavra nome. Nome, nos tempos bíblicos, definia o que a pessoa é, do que a pessoa era. Uma mãe dava um nome ao seu filho por aquilo que ele iria ser. Nos nossos dias, a palavra nome, é dado nome, cada um tem um nome, tem o irmão Elias, Fabiano, pastor Silas, Wesley, os demais. Nome quer dizer identidade. Identidade. E a identidade que esta mãe deu para o seu filho antes de morrer, porque ele não teria mãe e não iria ter pai e nem avô, ia ser órfão, era: foi-se a glória de Israel. Simplesmente Icabod. Pensa como foi a infância desta criança. Toda vez que ouvia-se o nome Icabod, se lembrava desse dia trágico, aonde a glória de Israel se foi,
foi tomada. Eu quero classificar aqui em 3 acontecimentos aonde a glória de Israel se foi. Rapidamente. Primeiro acontecimento está aqui, aonde nós fizemos a leitura. Segundo acontecimento, aproximadamente mais de 500 anos depois, no ano 586, Nabucodonosor, com o exército babilônio, invade Jerusalém, leva Israel a cativo. E é no cativeiro que Deus se manifesta na vida de um sacerdote e profeta chamado Ezequiel. E no capítulo 10 e 11, Deus dá a visão a Ezequiel, mostrando a glória de Deus saindo da casa. E foi até o átrio, até o portão da cidade, até o monte, até que se foi. Terceiro, nós vamos chegar em João, capítulo 1, e o versículo 14 é onde nós lemos. Se você observar bem, o versículo diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra habitou no grego é esqueno. E esqueno quer dizer tabernaculou, acampou no meio do povo. E ele diz: e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. O que é graça? O favor imerecido de Deus para nós. O que é verdade? O que é verdade? Pilatos perguntou: o que é a verdade? A única verdade está em Cristo. A única verdade está em que o Filho de Deus veio ao mundo, habitou, cheio da glória de Deus. E a Bíblia diz que ele veio para os seus, e os seus não quiseram, rejeitaram a glória de Deus. Porém, a glória de Deus agora veio para a igreja, veio para nós. Quando Jesus veio ao mundo e habitou no meio de nós, não era apenas como era no Antigo Testamento, aonde a glória de Deus se manifestava de uma forma sobrenatural, os montes fumegavam, a terra tremia, e havia som de trombeta, e relâmpagos no céu, e uma nuvem cobria o templo, a tenda do encontro. Não. Agora aqui, a glória de Deus estava materializada em um corpo, Wesley. Em um corpo, amada igreja. Se coloca em pé. Você tem o privilégio. Você tem o privilégio. Porque a glória de Deus veio sobre a nossa vida. Nós que somos vasos de barro, para que na excelência do poder de Deus, Wesley, Ele manifestasse a sua glória em nós. E hoje você tem o privilégio de dizer, de não dizer na verdade, e acabou, foi-se a glória. Mas você tem o privilégio de dizer este nome: Jesus. Jesus.
Olhe para aquele nome lá. Jesus. 5 letrinhas fáceis. Jesus caminhou na terra. Como Cordeiro de Deus, como unigênito de Deus, como primogênito de toda a criação. Ele se esvaziou daquela glória celeste nos céus, de glória, de majestade, de poder. E encarnou, não é reencarnou. Reencarnação é uma teoria espírita. Encarnou, materializou-se em um corpo, encarnou e habitou no meio de nós. Para que a glória de Deus fosse manifestada de norte a sul, de leste a oeste, desde judeus, gregos, gentios, para que fosse alcançado pelo evangelho da salvação, porque o evangelho da salvação é poder de Deus para aquele que crê, para aquele que crê. Você tem a glória de Deus sobre a sua vida? Você pode dizer, você tem a glória de Deus sobre a sua vida? Então você tem motivos para glorificar o nome do Senhor. Eu quero que você valorize cada segundo, cada minuto da sua vida que você respira, que você anda, que você faz, agradecendo a Ele, por Ele ter vindo e ter olhado para nós. E ter nos dado a oportunidade de sermos salvos. Ele deu a vida dele em seu lugar. Ele que morreu na cruz do Calvário para te salvar. Ele que verteu o seu sangue naquele Calvário para te redimir, te resgatar do mundo, da opressão, das garras do inimigo e te colocar num lugar de excelência, como um príncipe, como filho de Deus, co-herdeiro das coisas celestes. Eu quero orar neste momento. Você que queira mais poder de Deus na sua vida, vem à frente. Você que queira ver a glória de Deus se manifestando na sua vida de uma forma poderosa, vem à frente. Tem obreiros aqui que estarão impondo as suas mãos sobre a sua cabeça. Você não é um Icabote. A glória não se foi da sua vida. A glória, ela veio para a sua vida. E ela está nesta noite aqui. Nunca mais Icabote. Nunca mais, né, pastor Silas? Icabote. Venham, pode vir. A glória de Deus não machuca. A glória de Deus, ela te enche. Ela traz para dentro de ti paz, vida. Ela renova a sua vida. Aonde a glória de Deus vem, tudo aquilo que está impedindo na sua vida de ser alcançado, a glória de Deus dissipa.
A Bíblia fala que nós somos templo, morada de Deus. Se você é um templo, convide a glória de Deus a habitar dentro de você. Lá na arca que é o seu coração, dentro de você, para que a glória de Deus se manifeste. Mais alguém? Não? Oremos então. Eterno e soberano Deus, neste momento, Senhor, nós queremos te agradecer, Pai querido, pela rica oportunidade de estarmos na sua presença, Senhor. Deus, eis que aqui estão cada uma dessas pessoas. Eu não sei o nome delas, mas o Senhor conhece, Senhor, cada uma, desde o mais profundo do seu interior, no seu coração, o seu andar, o seu caminhar, o seu deitar, Senhor. Deus, o Senhor realiza na vida de cada uma dessas pessoas, de uma forma maravilhosa e poderosa, um milagre no sobrenatural, Senhor. Que a sua glória, Pai, a sua glória venha sobre a sua igreja, que a sua glória venha sobre a vida de cada um nessa noite. Deus, renova, Senhor, a vida de pessoas aqui, restaura, Senhor, traz vida, Pai querido, e assim, Senhor, o Senhor realiza a obra por completo na vida de cada um, Senhor. Rabacandarabachuriandarabachai, Rababassuriandarabachai. Entregue a sua vida nessa noite. Deus, realiza, Senhor, a obra. Realiza por completo, Senhor, que todo impedimento, toda pedra de tropeço, todo empecilho, toda barreira, nesta noite, no nome santo e poderoso de Jesus, que seja removida, que caia por terra, em nome de Jesus, e a sua glória seja manifestada, e a vitória é do povo de Deus, no nome de Jesus Cristo, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Que Deus abençoe os irmãos que vieram aqui à frente receber a oração, toda a igreja. Aleluia. Deus abençoe, Leandro. Deus continue te usando. Palavra abençoada, palavra maravilhosa. Valeu a pena vir à igreja, irmãos? Amém. Sempre valerá a pena vir na casa do Senhor. Nós já vamos orar pelos dizimistas, ofertantes, né? Louvamos a Deus pela vida dos irmãos que contribuíram. Deus prospere a cada um dos irmãos, tanto dizimistas quanto ofertantes da obra missionária. Nós continuamos ainda na campanha do Natal Missionário de Fé. Eu quero lembrar à igreja que o nosso pastor presidente, pastor Reuel, ele deve viajar essa madrugada para os Estados Unidos para fazer a campanha do Natal Missionário de Fé. Ele já passou, né, a presidência da igreja ao pastor Silas, não é? O pastor Silas, nesse tempo, fica como nosso presidente em exercício. Pela misericórdia de Deus, eu assumo a presidência dos Gideões, e os irmãos estejam orando por nós, e orando pelo pastor Reuel, para que Deus leve ele em paz, em segurança, use ele na campanha. Irmãos, por favor, orem. Está uma guerra travada com a campanha do Natal Missionário esse ano, não é? O país está em crise, nós estamos em batalha, para que Deus abençoe. Os irmãos sabem, não é? Os Estados Unidos, a moeda é dólar. E quando uma pessoa oferta lá, quando um dos irmãos ofertam lá nos Estados Unidos, dá 3 vezes mais o valor da nossa oferta aqui. Então, Deus abençoando, cada oferta, cada culto, e todo dia vai ter um culto. O pastor Silas participou no ano passado, não é? O pastor Real não está indo a passeio. Todo dia tem culto, todo dia tem que ministrar, não é? Falar de oferta missionária, e sempre há uma guerra estabelecida nesse momento. Mas a vitória da igreja, a vitória da obra missionária, e pedimos a oração, a cobertura espiritual. Amanhã, pela manhã, Escola Bíblica Dominical. À noite, à tarde, nós vamos estar no rádio, e à noite, um grande culto de ações de graças pelo 34º Congresso da UMADSE. Os irmãos venham cultuar com alegria,
convide alguém. Pastor Marco Feliciano vai ministrar a poderosa palavra de Deus. E como aconteceu no congresso, todos os jovens do campo, já foi repassada a comunicação aos dirigentes de congregações, os jovens vão estar aqui mais uma vez, o grande coral do Almades vai ser uma bênção. Amém? Vamos estar em pé para orar. Pastor Max, por favor, querido, faça essa oração, agradecendo a Deus por esse culto maravilhoso que tivemos. Deus abençoe o presbítero irmão Fabiano Bernardino, o grupo familiar, que Deus prospere esse grupo, libertando, salvando, usando vocês para a glória de Deus. Oremos ao Senhor. Soberano e eterno Deus, nós levantamos a nossa voz em oração e mais uma vez, Senhor, te agradecemos por tudo que ouvimos e também por tudo que o Senhor recebeu nesta ocasião. Eu creio que a nossa adoração, nosso louvor chegou diante do seu altar. Agora confirma as tuas bênçãos, a tua palavra sobre a vida de cada dizimista, ofertante, aqueles que contribuíram com a obra missionária. Em nome do Senhor Jesus, nos despeça paz, para a honra e glória do teu nome. Amém e amém, Jesus. Amém. Obrigado, pastor Max. Estenda suas mãos assim, que o grande amor de Deus, a paz e a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, e todos digam: se Deus é por nós, abraça teu irmão, abençoa ele, que é o nosso dever de cristão. A todo o grupo familiar, Deus abençoe. Continue trabalhando, continue permitindo que Deus use cada um de vocês.